A série Refúgio chegou ao final e neste vídeo eu vou fazer um vídeo com spoiler falando do final explicado pra gente entender todos os mistérios dessa série. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e este é o canal Refúgio Sobrenatural. Como eu já disse, esse vídeo vai ser com spoiler, até porque eu já fiz um vídeo sem spoiler falando um pouco das minhas primeiras impressões dessa série. Então se você quiser assistir, eu vou deixar aqui nos cards, porque esse vídeo vai ser todo como spoiler. Então a gente vai acompanhar, obviamente, Mickey Bolivar, que acabou indo pra esta cidade, tá morando ali com a sua tia depois da morte do seu pai, mas aí a gente vai entender que realmente seu pai não morreu, que tem várias coisas ali entrelaçadas. A PO é uma organização que seu pai tem, que resgata crianças, então a gente vai ter que entender como tudo isso tá encaixado, porque é realmente um quebra-cabeça. Eu preciso dizer que eu não gosto da história do Troy, eu achei altamente desnecessária, tem umas partes aqui que são um pouquinho chatas sim, mas de forma geral eu amei a série. Obviamente que eu sabia que ia ter esses momentos sim, porque a gente tá falando de adolescente. Ali a história da Emma, eu pensei que a Emma tinha uma história super legal por detrás, porque ela era fechadona, misteriosa. Não, ela é filha da Angélica White e ela não queria que ninguém soubesse, né, porque ela não queria ser tratada de forma diferente. Então assim, não era uma super história. Eu fiquei chateada por a gente não entender um pouco ali da história mais do Spoon, porque ele é um personagem que parece ser mais complexo. A gente vê que ele perdeu alguém no passado, né, que fala: você vai perder alguém de novo. Ele fica com aquela cara, tipo, não quero perder alguém de novo. Então eu queria entender um pouquinho mais, né, da história do Spoon, que eu acho que não foi tão mostrada aqui. Então, pra mim, teve esses pontos negativos, mas de forma bem geral, eu acho que é uma série fluida, bem construída, né. Tem história também ali da Shira e da Hannah, que desde adolescente elas se gostavam. Ela acabou seguindo ali a vida dela, a Hannah, casando com o ex-namorado da Shira. E o casamento não tava legal muito antes da Shira aparecer. Obviamente que a Shira mexeu ali com os sentimentos de Hannah, mas não foi só isso. Então a gente tem essa questão e o Troy descobriu ali que a mãe tá tendo um caso com a Shira e não gostou, e a mãe, né, pediu o divórcio, porque realmente o casamento tava sendo muito difícil pra ela. Mas tirando essas questões aqui, que eu também não achei ruim o envolvimento da Shira com a Hannah, mas também não achei a coisa mais legal. O mistério é a parte central e a parte que eu mais gosto. Então a Dona Morcega diz ali pro Mickey que o pai dele tá vivo. Como assim que o pai dele tá vivo? Ele viu o pai morrer, mas ele tá vivo ou ele não tá vivo? Então a gente tem todas essas, a questão da Beona e a própria questão da Ashley, né, que eu acho que é aqui o principal, porque se inicia tudo com o sumiço da Ashley, dele tentar resgatar a Ashley. Ele não conseguiu salvar o pai, então ele quer resgatar a Ashley e ele a todo custo tentando salvar a Ashley, obviamente que no final consegue, e a gente descobre que tem ali uma organização que trafica pessoas, que vende pessoas. A gente vê que a Ashley estava sendo vendida, que já tinha um comprador, né, e que ele foi buscar no momento que eles conseguiram ali resgatar a Ashley. Foi super perigoso, eles se arriscaram demais entrando naquele local, foi assim, uma loucura total, né, mas a gente sabe que o Mickey, ele é muito disso, ele não pensa, e ele foi sozinho, ele chegou a parar no hospital, né, 2 vezes por tentar resgatar a Ashley, e depois ali por causa da casa da Dona Morcega, que pegou incêndio por causa do luto, então ele parou 2 vezes no hospital, porque ele não pensa, ele é muito impossível, ele quer fazer as coisas, né, então a gente tem que começar lá pela história do Dylan pra gente entender toda essa história, porque o Dylan, ele foi resgatado pela Dona Morcega exatamente por ele ser maltratado pelo pai. Já tinha várias ocorrências disso e nunca conseguiam tirar, né, ele do pai. A gente vê que a professora Marta, que era também treinadora deles, queria adotar ele, queria resgatar esta criança, mas nunca conseguiu. E aí a Dona Morcega tomou as rédeas, até porque o pai pegou um cigarro e colocou no olho do filho, assim, um cigarro aceso, então assim, é pesadíssimo, né, e a gente descobre o porquê daquele homem que tá sempre do lado da Dona Morcega tá usando óculos, exatamente porque ele é o Dylan. Então ele protege ela, ele tá do lado dela porque ele teve a oportunidade de viver uma vida boa, né, sem ser maltratado e agredido pelo pai constantemente. Então depois ele fala com a professora Marta, foi um momento até emocionante, ela descobriu que ele estava vivo, que ele estava bem, porque com 27 anos e ela passou esse tempo todo triste, querendo saber o que aconteceu com essa criança, com o Dylan. Então finalmente agora ela sabe o que aconteceu. E o Brad, ele acabou sendo preso ali, né, o pai do Mickey, dentro da casa da Dona Morcega, e descobriu do Dylan, descobriu tudo e quis se tornar uma Beona, né. Então obviamente quando ele cresceu, ele teve a sua primeira missão, que era a mesma idade ali do Mickey. O Brad, ele foi resgatar essas crianças do orfanato, entre elas estava o Rick
e o Luthor, né, que são irmãos. Essas crianças eram abusadas, então foi um resgate difícil, acabou cortando o rosto do Luthor no processo desse resgate e, obviamente, ele ficou muito mal com tudo que aconteceu. Obviamente que não foi culpa do Brad o que aconteceu ali, eles estavam tentando proteger essas crianças, ele não sabia que o irmão ali, né, do Luthor, o Rick, tinha asma, e como essas crianças fizeram muito barulho, muito estardalhaço, a polícia foi chamada e a polícia foi pra lá, então essas crianças tiveram que ser trancadas ali neste refúgio à prova de som. Obviamente que tinha cama, que tinha banheiro, que tinha comida, que tinha tudo ali. Quando a polícia saiu, eles voltaram. Só que neste meio tempo, o Rick teve um ataque de asma, e como ele não tava ali com a bombinha, né, ele acabou morrendo. E obviamente o Luthor acabou tendo aí um ódio mortal do Brad e colocou toda a culpa nele. Então o acidente acontece ali no início, né, dessa série, que mata o Brad, na verdade foi tudo armado, né? O caminhão estava sendo dirigido por uma pessoa que odeia o Abeona e é assim, não precisamos falar que deve existir várias pessoas, até porque a gente vê que ele protege essas crianças, não só de pai, abusadores, orfanatos, né, desses lares abusadores, mas também do tráfico, como foi o caso da Ashley. Então, provavelmente deve ter pessoas que odeiam a Beoma porque eles protegem essas crianças, e a gente vê que a Ashley tá sendo protegida há bastante tempo, né, desde o acampamento, né, que o Mickey tava ali tendo com seu pai. Então, a gente vai entendendo tudo isso. Então o Luthor, ele acabou ali roubando uma ambulância exatamente para fazer esse resgate fake ali do pai do Brad e levar ele para este refúgio à prova de som, onde o irmão dele mais novo morreu. Tudo que ele fez foi para se vingar. Então a gente vê que eles não estavam morando mais nos Estados Unidos, eles voltaram, e assim que eles voltaram, né, o Luthor armou tudo isso. Então a Dona Morcega fala que tá ouvindo a voz, né, dele, que ela nunca ouviu a voz dos mortos, e que ela tá ouvindo a voz do Brad. E ele ligou um mais um porque os canos vão passando som. Então ele se ligou que, apesar de ser, né, um local à prova de som, né, com o tempo o cano vai levando os sons lá pra cima, e por isso que ela ouvia a voz do Brad. Ela achou que tava enlouquecendo, ela até chegou a falar que o Brad estava vivo ali pro Mickey, depois ela disse que não, que ele realmente morreu. Mas a gente vê que eles estavam tentando ali, né, ver se realmente o Brad tinha morrido ou não, tava fazendo a exumação do corpo, e no final a gente vê a cara da Shira, porque realmente ele não tá ali, então ele realmente tá naquele refúgio, e o Mickey, ele consegue resgatar o pai. Então, mas pra isso acontece várias coisas, o Mickey quase leva tiro, e ele é muito inconsequente, ele não pensa nas coisas, né, ele acabou também entrando ali no time de basquete, mas assim, eu preciso dizer que esta série me prendeu, porque a cada episódio aconteceu alguma coisa que você ficava, nossa, eu preciso ver o próximo episódio. Então a série conseguia deixar a gente presa, a gente tenso, porque primeiro a gente achava que a Dona Morcega era a grande vilã, depois a gente descobre que a Dona Morcega, ela não é vilã, pelo contrário, ela resgatava a criança desde nova, porque ela é aquela menina do campo de concentração que resgatava essas crianças. Então ela realmente sempre fez isso, e ela continuou com a Beona, né? Ela até fala ali pro Mike que depois um deles vai ser o líder, um deles que vai cuidar da Beona mais para frente. Então a gente vê que ela não é uma pessoa má, a gente vê até o Dylan matando ali o professor que tava traficando pessoas, e até indicou a Ashley ali pro tráfico. Então, assim, é bem pesada aqui essa história, porque fala de coisas pesadas mesmo. E vale lembrar aqui que aquele refúgio estava fechado, né? A prova de som eles não utilizaram mais. Depois da morte do Rick, eles colocaram em lares temporários e tentaram fazer de outra forma para realmente não ter um outro incidente como isso. Porque sim, gente, foi um incidente. Ninguém queria a morte ali do Rick, obviamente. Então, realmente foi um incidente, foi uma fatalidade que fez o Luthor criar um ódio mortal pelo Brad e por Abeona, por tudo, né? Tanto que ele esfaqueou ali a Dona Morcega, colocou fogo, mas a gente vê que o Mickey tira ela daquela sala, e depois o Dylan salva ela ali, né, pelos túneis. Então, realmente, tudo no final se resolveu. Eu não sei se vai ter uma segunda temporada, apesar de a gente ter, sim, outras coisas temáticas, outras histórias, até porque a Rachel tava ajudando ali a Ashley no início, e ela se juntou ali a Emma, o Spoon e o Mickey. Então, a gente agora tem esse quarteto de amigos, e a amizade deles foi muito bem construída, eu gostei demais. Então, a gente teria a história deles fazendo alguns resgates de algumas coisas que seria interessante, né, a gente entender mais, até porque o Luthor tá solta, não é porque eles conseguiram resgatar o Brad que eles estão seguros, até porque ela fala, né, que o Luthor é o açougueiro do Mickey, porque ele provavelmente vai atrás do Mickey por causa da raiva, né, de tudo que aconteceu ali com o seu irmão, com ele. Então a gente tem história para uma segunda temporada, mas eu fico feliz que os mistérios dessa primeira temporada foram solucionados. Quando eu vi a sinopse, né, ali do último episódio, do 8º, tudo revelado, eu falei, não vai ser.
E foi. Eu acho que eles conseguiram trabalhar muito bem e explicar essa história do Luthor ali com o Brad, explicar realmente o que aconteceu com o Brad, então ele achando o pai ali no final, eu achei super bacana, porque ele já tava querendo saber se o pai tava vivo ou não, então eu gostei da resolução da série, eu acho essa série simplesmente incrível, né, assim... Mas modo de falar, porque obviamente que tem alguns pontos aqui ou ali que me incomodam, principalmente a parte Tim, o Troy, né, que é um babacão e tal, mas eu gostei muito da série, eu espero que se tiver uma segunda temporada o Spoon seja mais trabalhado pra gente entender. Também teve a morte da Candy, né, que é aquela menina que foi ali raptada pra virar prostituta, nova, 16 anos, gente, assim, é bem pesado algumas partes aqui dessa história, e ela acabou morrendo ali protegendo o Spoon, então o Spoon se sentiu muito mal porque ele não pôde fazer nada, ela tem uma mãe, mas ele não pode falar nada, e nada pode ser dito por ela, e ele teve que deixar o corpo dela ali exatamente para também não acontecer nada com ele. Então a gente toca em temas muito sensíveis, em temas que acontecem, né? Pais abusadores que batem, que agridem o filho, como aconteceu ali com Dylan, orfanatos que teriam que ser ali um lar, né, para acolher, para proteger essas crianças, mas agridem, abusam dessas crianças, e não só isso, os tráficos, né, de pessoas, como essas pessoas são vendidas como se fossem meros objetos. Então é uma série que obviamente não é uma super discussão que tem aqui na série, porque obviamente com o mistério de saber o que aconteceu com o Brad, com o Dylan, com a Ashley, e resgatar a Ashley é muito mais presente aqui na série do que realmente esses temas, mas esses temas também estão aqui inseridos nessa série, e acho que são temas bastante relevantes e que sim devem ser discutidos, né? Então eu gostei demais da série, eu acho que é uma série incrível realmente, que toca em assuntos muito bons, mas não é uma série perfeita, ela tem os seus probleminhas aqui e ali, mas mesmo assim eu gostei demais, mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês entenderam realmente tudo dessa série, se vocês gostaram, se vocês ficaram tão presos e imersos nessa série quanto eu. Deixa aqui nos comentários, porque eu adoro ler comentários, eu adoro discutir com vocês, né, saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante pra saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, de review de série, de mistério, de suspense, porque se vocês gostarem, eu vou trazer mais e mais aqui pro canal. E também não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, porque eu sempre tento trazer coisas relacionadas a terror, mistério, suspense e sobrenatural. E também ativa o sininho para vocês receberem notificação sempre que sair um novo vídeo. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!